Cremonese, o tenente-coronel se chama Cássio Novaes. Ele foi acusado por uma soldado, Jéssica do Nascimento, de importunação sexual, assédio sexual e ameaças de morte. O comportamento dele sugere certeza absoluta de impunidade, coisa que o comportamento do cirurgião Klaus Brodbeck, Klaus Brodbeck, do Rio Grande do Sul, acusado agora por 95 mulheres, também tinha certeza absoluta da impunidade, né? Essas pessoas que se comportam dessa forma têm uma noção distorcida da realidade e realmente acreditam que estão acima do bem e do mal. Agora o mundo mudou. Existem tecnologias que dão certeza do causamento de um crime. Então é preciso evoluir bastante. Eu não vou entrar aqui em direito administrativo, até para não cansar o espectador, mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista legal, esse coronel tinha o direito a pedir a aposentadoria. E só para ficar claro, você falou, Paulo, não foi um prêmio. Ele foi por tempo de serviço. Isso. Toda vez que um militar se aposenta, ele recebe uma patente a mais. Agora, apesar desse direito administrativo, talvez o momento não fosse o melhor para aceitar a aposentadoria. E aceitando essa aposentadoria, trabalhar para que haja a condenação e depois ele venha a perder, porque não tem sentido alguém ser condenado, a pena talvez não seja uma pena bastante robusta, e aí ele continua com a aposentadoria de coronel. É algo preocupante. Mas o que eu quero deixar aqui um recado, tanto no caso do médico, 95 acusações. Quando existe uma acusação só, até se pode, sem de forma alguma desprestigiar quem fez a acusação, mas até se pode colocar em dúvida. De repente um desafeto, ou de repente a vítima entendeu errado algum movimento. Eu falo desse tipo de assédio, não falo, evidentemente, de violência sexual estrita. Até porque a moça que parece que sofreu, realmente não, que sofreu uma violência sexual maior, ela não quis aparecer. Isso já é uma evidência, dentro do jogo do equilíbrio das probabilidades, já é uma evidência de constrangimento, de não querer tirar nenhum tipo de proveito de uma situação extremamente ruim, né? Então, aquela moça, mais do que as outras, sofreu muito. E 95 acusações são suficientes para pelo menos enxergar que ali existe um problema. E tanto existia que durante 20 anos, se não me falha a memória, ele foi processado administrativamente no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Em 2 oportunidades foi condenado, mas as condenações foram revertidas pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Então, é uma situação difícil. Agora, o que eu deixo o recado aqui é que, como eu falei no início, o mundo mudou, as tecnologias existem. Hoje é possível gravar, né, não só a voz, mas é possível filmar um ato, como aconteceu com também aquele DJ que espancou a mulher. Por mais que se tenha o princípio constitucional da não culpabilidade, ou também conhecido como da inocência, que é um princípio em si mesmo maravilhoso, mas por mais que ele exista, como ainda aguardar 4, 5, 6 anos de um processo para que uma pessoa que cometeu um crime como esse venha a responder? É bem complicado. O médico do Rio Grande do Sul, ele quebrou o recorde, acho que era o recorde brasileiro de outro médico, ex-médico, né? Roger Abdelmaci, também especialista em reprodução humana, e que assediou também dezenas de mulheres, geralmente inconscientes. A violência contra a mulher cresceu muito na pandemia e com o desemprego, são 2 fatores que agravaram o confinamento em casa, os problemas financeiros, a tensão, agravaram a violência contra a mulher. E o Cremonese citou, João Vilela, esse caso do DJ Ives, mas nesse fim de semana, na madrugada de ontem, em São Vicente,
um homem jogou a companheira do carro e deu a ré para atropelar a companheira. Ela foi socorrida com alguns ferimentos e o homem fugiu. É muita violência contra a mulher, não é, João? É muita violência contra a mulher, contra as pessoas, contra a criança, contra pessoas indefesas. Essas pessoas são muito corajosas, vamos dizer assim, nesses casos. Eu queria ver ele ir lá entrar numa comunidade aí, começar a xingar ou tentar pegar a mulher do líder comunitário ou do traficante local. Aí eu queria ver se ele é corajoso mesmo. Ele é corajoso dessas situações, né? Não tem coragem nenhuma. É um covarde. Essa questão do policial, né? do comandante contra a soldado é gravíssimo. Eu sempre falo o seguinte: quando você vai contra um policial, quando querem matar um policial, por exemplo, eu acredito que tem que ser nos Estados Unidos, a pena tem que ser muito aumentada, dobrada a pena, porque você está atingindo a pessoa e está atingindo o Estado. Do outro lado também, quando um comandante, comete um crime, como esse parece que cometeu contra essa soldado, ele tem ali vários fatores que deveriam aumentar muito a pena dele. Primeiro, ele está utilizando da sua hierarquia militar é algo muito mais forte até do que a hierarquia civil, ele pegando de uma forma muito mais grave a soldado, que está numa patente muito inferior à dele. Segundo, ele representa o Estado. Isso é muito mais grave, porque ele não é só ali uma pessoa, ele não está como um vizinho assediando uma vizinha, que também é grave, mas é muito mais grave quando é Estado. Ele é um cara que está armado, é um cara que tem poderes, e isso também agrava muito mais. Então, eu vejo muito mais grave o médico também. O médico, ele está numa situação que a pessoa está numa supervisão, ele tá abaixo, a pessoa está ali, olha, eu vou tirar a roupa, você tira a roupa na frente do médico, você faz uma série de coisas. Cirurgião plástico, provavelmente ela foi, as clientes dele, as pacientes dele foram lá para pôr numa situação de certa submissão, entre aspas, para o médico, porque a gente nasce aprendendo que o médico, você não pode ter vergonha na frente do médico, né? Ele está ali para te salvar. A gente vai, para quem já foi operado, que foram no UTI, sabe que a situação, você está ali, tira a roupa, faz qualquer coisa, e não é essa a questão. Então ele está numa situação também de poder sobre a pessoa acima do normal, acima do comum. Então são casos que a gente começa a ver um atrás do outro, que são gravíssimos. E o grande problema, do meu ponto de vista, no Brasil, é que nós não temos uma punição adequada. Nossa punição sempre é muito branda. Crimes hediondos, a gente já falou isso uma vez aqui, na Constituição é clara ao dizer que os crimes hediondos, não há progressão de pena. Porém, o STF, num caso interessante, que era num caso de um religioso, inclusive, que era pedófilo, condenado por pedofilia, o STF, chegou até o STF o caso dele, e o STF entendeu que não, pela questão da igualdade, não poderia ter diferença, apesar da Constituição estar escrito expressamente que não há progressão de pena para crimes hediondos. E estupro é um crime hediondo, é um crime repugnante. Então, esses casos contra criança, contra mulheres, contra pessoas que estão numa situação de inferioridade já, é muito mais grave. Então nós temos que mudar esse sistema no Brasil e a punição tem que ser exemplar. E tem que ser muito maior a punição para quem está numa situação de maior poder na relação. Para realmente ter punição de verdade. A punição que nós temos hoje no Brasil, ela pega principalmente o pobre. Porque o rico, ele consegue, veja, é o segundo caso dele, o Roger Abdelmaci conseguiu, está liberado, foi bons advogados, a gente sabe, eu sou advogado também, a gente tem que falar isso. A gente sabe que com dinheiro você conquista bancas respeitáveis que têm muita influência, muitas vezes, em tribunais superiores. Então, a gente sabe que a situação é muito mais grave, principalmente para quem tem pouca posse, pouco dinheiro, como é o caso da soldado, como é o caso dessa moça. E esse caso do atropelamento, eu não vejo mais como uma lesão corporal. Porque ele jogou a menina para fora para ser lesão corporal, mas ele foi para trás para atropelar, eu já vi como tentativa de homicídio. Então tem que ser agravado essas coisas, sabe? São coisas que são repugnantes. Aqui na Baixada Santista, nós tivemos também esse ano um inquérito da Polícia Militar, o desse tenente-coronel com a soldado, o inquérito tramita em segredo de justiça.
agora, tramita não, segue, né, em segredo de justiça. Nós tivemos o caso de uma garota que foi estuprada dentro de uma viatura da Polícia Militar em Praia Grande, por um policial que a socorria, teoricamente, um outro dirigindo, e a Justiça Militar absolveu os dois, disse que houve consentimento, que ela não reagiu. Qual é a reação que uma garota pode ter contra 2 policiais militares dentro de uma viatura? São coisas assim muito, muito doloridas, principalmente para quem, como eu, defende a instituição. Eu sou um fã da polícia, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Eu gosto da palavra polícia. E quando acontece esse tipo de coisa, eu não sei o que é pior, o crime ou a absolvição do crime, né? É óbvio que em se tratando de vítima tal, o crime é pior. Mas quando se pensa socialmente, qual é a mensagem pior? É de uma justiça ineficiente, de uma justiça que trata de forma diferente as pessoas. Então é muito grave. Eu me lembro que São Bernardo de Claraval, ele falava lá na Idade Média, ele falava pior do que o pecado é a justificação do pecado. Então, às vezes, pior do que o crime, e o João tocou nesse aspecto, é a impunidade, que você também falou, aquela certeza de impunidade até em relação aos fatos que a pessoa que pratica o crime tem. E, rapidamente, é preciso uma mudança de mentalidade. É claro que o Paulo, eu, o João, já temos uma mentalidade formada contra esse tipo de violência e acredito que, espero em Deus que nenhum de nós um dia venha a praticar um crime tão odioso como esse. Mas, ontem eu vi um programa que existe um sistema de tratamento psicológico para os homens que cometeram violência. E aí um deles, que foi recuperado, ele corrigiu uma frase. Ele disse assim, não, eu só dei um soco. Ele falou, não é só dei um soco, eu dei um soco. É um crime, é gravíssimo, eu dei um soco numa mulher. Então nós precisamos mudar a mentalidade, porque muitas vezes nós, até sem querer, relativizamos alguns crimes, tornamos menos graves do que eles são. A ofensa verbal, que vai além de uma discussão um pouco mais ríspida, aquela ofensa já é algo grave, já é algo que deve ser considerado.